norte do estado, o milharal ainda tem folhas verdes, mas as colheitadeiras já estão no campo. Os agricultores anteciparam o início da colheita para aproveitar o alto preço do grão. E o que vem por aí este ano? Mercado, preços e previsões. A safra vai ser menor que a do ano passado e vai faltar milho. Será que tem alguma alternativa? Se os preços do milho continuam altos como estão, é provável que na safra de verão muitos produtores daqui troquem, em vez de plantar soja, passem a plantar milho de safra. Para tentar equilibrar os preços e os estoques, o novo ministro da Agricultura quer aumentar o número de leilões da Conab e também o volume disponível para cada produtor. E a gente fala ainda sobre o galo índio gigante, ave que chama atenção pelo porte e pela facilidade na criação. Tudo isso você confere a partir de agora no MT Rural. Olá, bom dia! A gente começa o MT Rural de hoje falando de problemas que atrapalham a vida de quem mora em comunidades rurais na região de Paraíso do Leste, um distrito de Poxoréu. Por lá, há mais de um ano, uma ponte faz muita falta. Esta é a PX 28, estrada municipal em Poxoréu, que liga BR-070 às MTs 383 e 340. É o principal acesso para os moradores dos distritos de Joanesburgo, Jarudori, Paraíso e Aparecida do Leste. Quem mora na região depende desse caminho, mas não pode usá-lo há algum tempo, porque a ponte sobre o Rio Paraíso não existe mais. E essa situação não é de hoje. A ponte caiu já tem mais de um ano. Quem precisa passar daqui para lá tem que dar uma volta de 230 quilômetros ou então encarar o rio assim, a pé. Isso se não tiver cheia. Seu José tem uma fazenda e emprega 4 pessoas que moram do outro lado do rio. Quase a totalidade dos funcionários que trabalham nessa região aqui, eles usam essa ponte para poder chegar no serviço. Hoje, como eles não têm acesso, não podem passar na ponte, eles dão uma volta muito grande e como eles gastam muito tempo viajando, eles acabam ficando mais tempo longe da família. Dona Claudiana tem uma sobrinha que volta e meia precisa de cuidados médicos. Como não existe mais o acesso pela ponte, precisam percorrer mais de 100 quilômetros até chegar em Primavera do Leste. Nós tem carro para locomover ela e não tem estrada para socorrer ela, se caso precisar. Para o seu Dair, que tem um pomar de limão, o caminho também aumentou. E levar a produção até a cidade ficou difícil. Eu utilizava essa estrada para mim ir para Primavera, levar meu produto de limão que eu colho aqui, mas infelizmente não tem ponte, tem que dar a volta por Poxoréu. Fica mais longe? Mais longe. E a gente fez o projeto, gastamos aí 18 mil no projeto, já gastamos por volta de uns 20 mil aí, até agora nada. O projeto é a construção de uma ponte de concreto com 25 metros de extensão. O custo da obra está orçado em quase 400 mil reais, mas isso ainda não saiu do papel e o movimento na região praticamente acabou. Sem acesso, também não há manutenção. Poxoréu tem aproximadamente 3 mil quilômetros de estradas de terra. São rodovias estaduais e municipais. Ao todo, são 196 pontes que ligam 5 distritos até a cidade. A prefeita diz que não tem recursos para atender todas as demandas do município. Naquela região, nós já estamos fazendo a programação, mas nunca deixamos de atender, em especial aquela região ali. Nós estamos aguardando uma disponibilidade financeira para a execução dessa parceria. Não tem prazo então, prefeito? Então, o prazo é o mais rápido possível. E falando em infraestrutura, este mês os produtores rurais de diversas regiões do estado participam de uma série de reuniões com representantes de entidades agrícolas. Em discussão está o FETAB 2. A proposta do governo é de que os produtores contribuam ainda mais. A cada saca de soja produzida em Mato Grosso são descontados 69 centavos para o Fundo Estadual de Transporte e Habitação, o FETAB. A nova modalidade do fundo, chamada de FETAB 2, foi proposta pelo governo de Mato Grosso. Nela, a arrecadação sobre as commodities agrícolas dobraria para que obras de infraestrutura fossem aceleradas em cada região do estado. A entidade, então, tem que trazer nas suas bases para conversar, para ver o que o produtor acha e até com esse respaldo poder conversar com o governo a respeito do novo FETAB. Em
Entre os produtores rurais fica a apreensão sobre o aumento de tributos, num ano em que o campo produziu menos. Vai onerar mais ainda o produtor, já temos uma carga tributária muito grande, então isso aí acaba dificultando mais ainda nossas atividades. A gente depende muito de clima, economia, e a gente vem passando por dificuldade, principalmente esse ano com um clima mais seco que a gente teve. A classe não é contra, mas queremos que há uma transparência um pouco melhor, um planejamento melhor. A impressão que dá é que quando fala dinheiro se busca na classe produtiva, e talvez tenhamos que melhorar a nossa gestão administrativa dentro da nossa própria casa, né? E as reuniões das entidades com produtores continuam. Na sexta-feira, dia 27, em Confresa e Água Boa. Dia 30, em Rondonópolis e Primavera do Leste. E a última será em Alta Floresta, no dia 6 de junho. E vale lembrar que houve uma mudança nas audiências públicas sobre o FETAB, que seriam realizadas pelo governo do estado. Essas estão suspensas e não foram marcadas novas datas. Votações no Senado e a perda de Enio Arruda, nome importante na defesa sanitária animal em Mato Grosso, são assuntos da semana. Nesta semana, os senadores aprovaram a renegociação de dívidas agrícolas. Produtores rurais terão mais prazo para pagar dívidas do crédito rural e de financiamentos feitos em bancos públicos. A medida suspende as cobranças judiciais e a inscrição do nome dos devedores no cadastro da dívida ativa da União até 31 de dezembro de 2017. Em todo o país, a medida provisória deve beneficiar mais de 1 milhão de agricultores, do pequeno ao grande produtor. O abatimento varia de acordo com o valor do contrato, período e região do país. Os senadores também aprovaram a prorrogação do CAR. Os dois assuntos ainda precisam da sanção presidencial. Morreu nesta semana o médico veterinário Enio José de Arruda Martins. Aos 65 anos, ele estava em tratamento contra um câncer. Dr. Enio era servidor da Superintendência Federal da Agricultura em Mato Grosso há mais de 35 anos. Também foi presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado, o INDEA, entre os anos de 1995 e 2002. Especialista em sanidade animal, Enio foi importante nas ações de contribuição para a defesa sanitária animal no estado. E no próximo bloco, o MT Rural dá um panorama da safra de milho em Mato Grosso. No campo, o trabalho das colheitadeiras já começou. Os produtores anteciparam a colheita, a pressa é para aproveitar os bons preços. A gente explica ainda qual será a previsão da safra e das cotações deste ano. Na região de Ipiranga do Norte, agricultores adotaram uma estratégia: colher o milho antes do previsto para aproveitar o preço no mercado disponível, que está em torno de R$ 35 por lá. O cuidado nesse caso é com a secagem do grão, sem perda de qualidade. O produtor rural Wagner Daguete acompanha de perto a colheita dos 1.500 hectares de milho que foram cultivados na propriedade em Ipiranga do Norte. O processo começou há uma semana, bem antes do previsto. A colheita só deveria ter início em junho. Tem a oportunidade de um preço melhor agora na safra. Hoje, em geral, a gente sempre vendia o milho nosso a R$ 13, né, nessa época do ano. E esse ano, atípico de todos os outros anos, a gente está conseguindo um preço bem melhor, que seria R$ 35 na saca do milho. Segundo o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, foram cultivados mais de 4 milhões de hectares de milho no estado. 5,6% de aumento em relação à safra anterior. Mas a valorização da saca tem uma explicação. Falta milho no mercado e as expectativas futuras não são boas. A quantidade de chuvas foi inferior ao necessário na safra e muitos produtores estão prevendo perdas de produtividade. Fábio Tavares é gerente desta propriedade, onde o milho ocupa uma área de 13 mil hectares. Ele diz que quase 800 hectares estão perdidos, atingidos por um veranico. Para tentar recuperar estas perdas, ele resolveu também antecipar a colheita. Até o momento, foram 400 hectares. Tem áreas mesmo que nem a máquina, né, não compensa passar por causa que acabou, né, a seca, o veranico aí detonou, acabou, não tem condições de, nem mesmo, vai aumentar o prejuízo, o custo se colocar a máquina, né. Então é uma maneira de diluir, tentar amenizar a situação. Ela não vai nem empatar, mas ao menos ameniza, né.
Fábio controla a venda de grãos na fazenda porque parte da produção já está comprometida com os contratos futuros, fechados antes da safra. O que ele está fazendo é uma inversão. Normalmente colhia o grão vendido, depois armazenava o disponível em busca de preços melhores no período pós-safra. Ele está atípico. Eu vou colher primeiro que a gente estimava a sobra e depois seguir vamos cumprir os contratos, né? O ciclo de desenvolvimento de uma lavoura de milho é de 120 dias. Em média, os produtores estão colhendo com 90. O plantio foi feito na hora certa e o grão está pronto. A preocupação com a colheita antecipada é a umidade que ainda é muito alta. O painel da colheitadeira acusa a porcentagem. Assim que ela passa de 35%, o operador para o trabalho. Das lavouras, o milho precisa vir direto para os silos, onde passa por um processo de secagem. É por isso que a colheita é bem mais lenta que o convencional. A carga não pode de maneira alguma ficar esperando. Um dia aqui nos caminhões já significa perda de qualidade. O processo de secagem de uma carga pode demorar até 10 horas e tem um custo de R$ 1,50 por saca em média. Este agrônomo explica o que pode ocorrer com o grão caso ele fique exposto antes do processo. Ele tendencia a querer fermentar, que a gente fala, né? Ele esquenta, né? Dentro do caminhão, do armazém. Então requer um cuidado assim, tirar quanto antes da lavoura, né? E levar para o secador para secagem rápida, né? E estratégia de comercialização é fundamental, principalmente nesse ano em que as safras de soja e milho serão menores. O MT Rural ouviu especialistas em análise de mercado e comercialização para falar sobre preços e sobre o futuro. Vamos ver. Produção menor, cotação em dólar também. Dois fatores que mexem com os mercados de milho e soja em todo o país. Em Mato Grosso não é diferente. Para a soja, você teve uma produção de mais de 1 milhão de toneladas a menos do que o ano passado, e isso foi devido à seca, onde a gente teve uma produtividade menor que 50 sacos por hectare aqui em Mato Grosso. O milho também teve, por exemplo, o ano passado a gente teve uma produtividade de 108 sacos por hectare, e neste ano há uma expectativa de 90 sacos por hectare. Menos produto para vender e um preço mais atraente para quem compra lá de fora. E devido a esta combinação, os produtores de Mato Grosso comercializaram 82% da produção de soja desta safra. Em maio do ano passado, as vendas atingiam 74%. No caso do milho, crescimento de 10 pontos percentuais nos contratos futuros, de 53% do ano passado para 63% agora. Teve preços mais atrativos. Não são os preços tão bons como estão agora, no preço disponível, que tem preços acima de R$ 30 a saca, porém, eles são melhores do que a gente observava no ano passado, quando se tinha um preço ponderado até o momento na comercialização em torno de R$ 15. E agora ele está próximo de R$ 17 para o milho, e isso fez com que os produtores acabassem comercializando mais. Falando especificamente do milho, há uma outra preocupação. A produção estimada pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária é de 23 milhões de toneladas para este ano, cerca de 3 milhões a menos do que no ano passado. Na prática, o agricultor pode comemorar o preço de venda neste momento. A colheita está começando tímida, mas deve ganhar força nos próximos dias. E aí sim, a tendência de que o preço despenque para até R$ 22. E ainda por cima veio a seca para dificultar ainda mais as coisas para a produção. É por motivos como esse que os produtores admitem, estão preocupados com o cumprimento dos contratos. Nós temos bastante contrato para ser cumpridos aí de exportação, e agora nós temos uma preocupação de que se cumpra tanto esses contratos para exportação como também aqueles que foram feitos no mercado interno, mas provavelmente vai faltar milho. E se preocupa aí a questão de crédito, a questão de se rodar para a próxima safra, de fazer alguma anuência aí de algumas dívidas para poder fazer prorrogar para o próximo ano. Para o consultor João Birkham, o cenário é de caos na cultura do milho. Ele prevê uma falta do produto até o final do ano ainda mais grave do que ocorreu em 2015. A saída para equilibrar o mercado está no horizonte, no início de 2017. Mato Grosso é o grande exportador de milho do Brasil. Quer dizer, quando entra a nossa safrinha aqui, são os grandes compromissos de exportação que acontecem no Brasil. Colhe o milho agora de safrinha, são compromissos feitos, esse produto vai para o porto e é cumprido os contratos de venda feitos já anteriormente. O nosso grande problema vai ser ter milho suficiente para entrar na safra do ano que vem, até a safrinha do ano que vem. Uma solução para isso, e que isso é uma solução que vem naturalmente,
se os preços do milho continuam altos como estão, é provável que na safra de verão, muitos produtores daqui troquem, em vez de plantar soja, passem a plantar milho de safra. Então nós já teríamos milho em fevereiro, de novo, para abastecer o mercado, as faltas no mercado interno. Isso seria uma solução, mas até lá nós vamos ter problema igual. E a falta do milho é preocupação para criadores de aves, suínos e bovinos, já que o milho é o principal ingrediente da ração. Nesta semana, o novo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que o governo federal vai fazer leilões para tentar equilibrar os preços. Blairo também quer mudanças no processo dos leilões, sem a necessidade de consultar outros ministérios. Ao longo desse ano, a Companhia Nacional de Abastecimento vendeu cerca de 500 mil toneladas de milho em leilões para tentar limitar a alta do cereal. Mas a preocupação com o abastecimento do milho se estende até 2017, segundo o próprio Ministério da Agricultura. Daí a necessidade de novos leilões. Assinei um documento que vai dar sequência em outros ministérios para que 160 mil toneladas de milho sejam deslocados para os estados que estão com problemas e os produtores poderão comprar aquele milho balcão que chamam. E também é uma preocupação já para o ano que vem, né? Porque a safra de milho nossa esse ano não é uma safra grande. O estoque de passagem nosso desse ano para o ano que vem será um estoque também um pouco preocupante. Por isso a gente tem que estar com políticas definidas o que faremos caso algum atrapalho chegue novamente à nossa frente. Blairo Maggi diz que está insatisfeito com o processo de leilões da Conab, segundo ele, burocrático. Diz que vai concentrar esforços para acelerar a aprovação de transações de compra e venda de produtos agropecuários armazenados pela companhia. Quer, por exemplo, aumentar o limite de compra por produtor. Pelo Ministério da Agricultura e pela Conab não há problema nenhum. Nós queremos passar de 6 toneladas para 20 toneladas por produtor. Existe um comitê no meio, 5 ministérios que têm que dar palpite sobre esse assunto. E, aliás, sobre esse assunto eu quero conversar na Casa Civil, ver se a gente consegue tirar fora esses, eu diria até penduricalhos, porque é muita gente para falar. Uma coisa de alimentação animal tem que ser decidida dentro da Conab e dentro do Ministério da Agricultura. Nós é que sabemos onde precisa e quando precisa. E no próximo bloco tem o galo índio gigante. Rústico e precoce, a ave fica pronta para o abate com até 4 meses. Estamos de volta com dicas de exposições agropecuárias que vão ser realizadas nos próximos dias. No norte do estado tem a Expo Alta, em Alta Floresta. A feira vai de 24 a 29 de maio, com shows nacionais e rodeio. E na região oeste tem exposição em São José dos Quatro Marcos, de 21 a 5 de junho. Serão várias atrações, como shows, leilões de gado e exposição de flores. A gente fala agora sobre o galo índio gigante, rústico e precoce, características que fazem dessa ave um bom negócio. Na Chácara Primavera, em Sinop, as aves são motivo de curiosidade. As jacobinas chamam a atenção porque as penas que carregam no pescoço formam uma espécie de capuz. Já os patos selvagens escondem os ninhos. Debaixo de telhas, encontramos este com 28 ovos. O tronco de uma árvore também pode ser um bom esconderijo. Mas é o galo índio gigante que movimenta a propriedade. A venda dos pintinhos é um dos negócios que mantém a chácara. Em média, são vendidos cerca de 300 por mês. O preço de galos reprodutores pode chegar a R$ 150. Para explicar as principais características do índio gigante, vamos usar como modelo o galo trovão. Criado em uma estância entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães, ele tem 18 meses, pesa cerca de 5,5 kg e da ponta do bico até a unha mede 1,11 m. O índio gigante hoje tem a dupla aptidão, então ele serve tanto como ornamental, pois é um porte muito grande, e a carne dele, além de saborosa, é mais nutritiva do que outras carnes de frango, e ele é precoce e rústico. Então, com 4 meses, você já está abatendo o índio gigante, se quiser. Com que peso? A média de 2,5 kg acima. A criação do índio gigante não tem muitos segredos. Desde 2011, o Diogo deu início à formação da granja. Dividiu reprodutores e matrizes em 10 baias.
onde as aves estão separadas por idade e desempenho. Cada baia tem um galo e 5 galinhas que serão usados para melhorar a genética do plantel. Olha o carcaça, olha o tamanho, entendeu? Cabeça do frango, da galinha, isso varia bastante na questão de venda. Hoje o pessoal está procurando muito questão de barbela, crista e as canelas estão sempre em amarela. Hoje você precisa ter reprodutores acima do padrão que a gente diz que seria o padrão mínimo 1 metro. E aqui nós estamos com seleção tudo acima de 1,10. As frangas para você pôr numa baia, ou a partir de 85 centímetros. Aqui nós estamos tudo passando de 90 para ir para a baia. Então você faz uma seleção, seria igual um gado, um cachorro, e estamos procurando isso para fazer o Indigante PO, que seria o puro. Para o controle da produção, os ovos são identificados com a data da postura e o número da baia. Basicamente, o galo índio gigante pode ser criado solto, no terreiro, como o frango caipira. O ideal é que se tenha uma área verde para alimentação e também ração balanceada à base de milho e água, limpa e fresca. Quem tem interesse em criar o índio gigante precisa saber que durante pelo menos 90 dias, no período das chuvas, existe uma queda na produção de ovos. É porque as aves estão em período de muda, ou seja, de troca das penas. Também existem outros problemas que podem influenciar a postura dos ovos. Hoje em dia, aqui na nossa região, o que a gente vê é o gogo, a coriza, a questão de cólera, que isso aí depende também da água que você dá para o animal, né? A gente tem muito problema de animais grandes e pesados, quando está muito gordo, infartar. Quanto à rentabilidade, o índio gigante alcança maiores preços no mercado, se comparado com o caipira comum. A dúzia de ovos galados pode ser vendida por R$200. A procura por aves desse porte é grande. Até julho, o Diogo já tem encomendas. A minha produção de ovos e pintinho até julho está tudo vendida. Eu não posso entregar mais nada até julho. Tudo que eu produzi até lá eu tenho que entregar. E o MT Rural deste domingo acabou. Uma semana bastante produtiva a todos. Até domingo que vem.